Fala pessoal, como estamos? E aí? Então, estou aqui no processo de recuperação e reabilitação. Galera que quer estar mais próximo de mim, que joga bola, pessoal também da onde que eu trabalho, já conhece que eu estou, né, afastado aí por aí já vai fazer o quê? 3 para 4 semanas já, quase um mês já de fratura. No dia 11 agora faz um mês de fratura. Eu tenho aqui meu raio-x, né, que às vezes não dá pra ver aqui. Aí você fala assim, nossa, Vitor, mas onde você fraturou? Dá pra ver aqui um xizinho cortando aqui, ó. Esse xizinho aqui foi de um raio-x de PA, né? Geralmente o raio-x de PA não dá pra verificar o tamanho da fratura. Geralmente o oblíquo. O oblíquo geralmente tem um posicionamento da mão mais, não diria lateralizado por total, né? Aí deu pra verificar que eu tenho uma fratura metacárpica em região oblíqua, fratura oblíqua, né, na região. Tem outros tipos de fratura também, transversal e tal, essas questões que não entram no caso. A minha foi oblíqua, que pega de uma parte superior, vai descendo para uma parte inferior ali, nessa conjectura, nesse pensamento. E aí, nesse período aí, o que eu tenho feito? Né? Tenho ajudado um pouco em casa, tenho que tomar cuidado para não pegar muito peso. Eu não diria para ficar tão parado, mas também não diria para ser tão ativo, porque dependendo do que você for pegar, porque na ânsia de você pegar, você vai colocar uma carga e essa carga pode prejudicar nesse processo seu de recuperação. Inicialmente, para quem coloca fio K, é processo de recuperação. Posteriormente, é processo de reabilitação. Reabilitação por quê? Movimentos. O que eu tenho feito durante esse período? Mexido muito no computador, movimentos de teclado. Você não impõe uma carga tão grande e ao mesmo tempo a mão não dói tanto, dependendo do que for. As dores que eu tenho sentido é geralmente na parte da manhã, a parte, talvez porque quando você está deitando, às vezes você deita sem querer quase próximo da mão, ou você tenta colocar a mão distante, às vezes a mão bate em algum lugar, sei lá. Mas eu não durmo com estampado aqui. Dois momentos que eu utilizo a gaze e a atadura. Ou quando eu vou sair de casa, ou quando eu vou dormir. Eu descansar de tarde, porque outra coisa eu já faço logo um curativo e já deixo para não ocorrer o risco de eu ou rasgar uma camisa, ou rasgar a pessoa que tá do meu lado, minha esposa, ou rasgar qualquer outra coisa. Já tive alguns acidentes quando eu já deixei estampado. Eu rasguei aqui a perna já com esse trem, mas acontece desde que você tenha cuidado, né? Deveria ter cuidado, né? Eu não tenho tido. Outra coisa que eu tenho feito é o uso do violão. O uso do violão facilita também um pouco para não deixar parada a mão. A maior dificuldade que eu tenho tido é para fazer pestana, mas isso atrapalha alguns movimentos. Por exemplo, eu consigo fazer o Si, só que eu não consigo fazer o Si menor, eu consigo fazer, não consigo fazer o Si. E algumas outras pestanas também atrapalham bastante, tipo Fá sustenido menor, eu consigo fazer ele, porém não com a mesma amplitude que eu tive. Então, por exemplo, vou tocar um trechinho de uma música, Maranata, por exemplo. Então, assim, os movimentos geralmente atrapalham nesse sentido. Principalmente você passar de um acorde tranquilo para uma pestana, aí geralmente complica um pouquinho. Inicialmente, nos 14 dias iniciais, quando eu coloquei o fio K, depois que eu fiz a cirurgia, foi do dia 15 até o dia 29, mais ou menos, eu sentia um pouco de dor ainda, incomodava e dependendo do que eu ia fazer, né, atrapalhava um pouquinho. Mas nas atividades de vida diária não tem atrapalhado, tomar banho, até mesmo tava lavando panela aqui, varrendo casa. São coisas que dependem do que você faz e a carga que você está pegando. Eu contraindicaria fazer algo que exceda isso, porque é igual eu, por exemplo, durante os 14 dias iniciais depois da cirurgia, eu pensava, nossa, eu vou chegar no médico no dia 30 e ele já vai me liberar. Só que não. Geralmente quando você coloca fio K, fica em torno de 4 semanas até 8 semanas, depende do quadro que você esteja.
para fixadores externos, no caso daqueles acidentes de moto, que são mais complexos, que perdem um alinhamento ali na região da tíbia, outros tipos de coisas que estejam relacionadas a isso, se você colocar um fixador externo ou for o Ilizarov, você vai ficar em torno de 8 meses a 1 ano, dependendo do caso. Então, tipo assim, acidentes acontecem, desde acidente doméstico como acidente de trabalho, como acidentes automobilísticos e motobilísticos, né? A grande dificuldade que hoje se tem é a fase de recuperação. Quanto mais velhos e menos critérios que podem auxiliar nesse processo de cicatrização e recuperação, atrapalha, são vertentes de condições que vêm atrapalhar. Por exemplo, alimentação, cuidados com a pele. Outra coisa que entra em questão também fator ambiental também pode ocasionar isso, principalmente esse fator ambiental, ele pode ocasionar um fator estressante para desencadear um processo, liberação de substâncias em nível de organismo mesmo, que pode desencadear ações psicossociais ou psicossomáticas à questão que você está inerente. Então, assim, quais as dicas que eu dou em relação a uma pessoa que está afastada por alguma fratura ou por qualquer outra coisa em relação ao serviço ou às atividades em geral? No meu caso, foi uma fratura que eu poderia ter escolhido um tratamento conservador, o gesso ou a tala. Se eu colocasse elas, não iria indicar que eu ficaria sem fazer a cirurgia. Poderia ocasionar que depois daquele tempo que eu utilizei a tala ou o gesso, eu iria ainda manter a fratura. E aí, se eu tivesse feito a cirurgia naquela escolha que eu tive inicialmente, teria facilitado. E além do tratamento conservador, ele atrapalha um pouco na questão de rigidez. Como você não faz muitos movimentos, atrapalha no processo. E aí, as sessões de fisioterapia aqui também tem pós retirada de fio Kirchner, é um nome bem diferente, ou fio K, também é necessário fazer. Então, por exemplo, eu estou com perspectiva de retorno na semana que vem, mas mesmo assim o médico pode solicitar, além da retirada, a fisioterapia. Claro que fisioterapia com profissionais são melhores. Eu sou enfermeiro, mas mesmo assim, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e até fisioterapia, educador físico também pode optar por ajudar nesse processo. Prioritário, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Tá bom? Exercícios, o máximo que você for desempenhar é melhor para você durante esse período, mas não pegar com carga. Quanto mais carga, maior aumenta o risco de piorar a fratura, às vezes, ou aumenta também o risco de cicatrização. Nesse período, opte por fazer coisas que você consegue desempenhar dentro daquilo que dá para você fazer. Se você pegar pesado, se for pegar um botijão de gás, por exemplo, pegar uma geladeira, pegar isso, pegar aquilo, não vai adiantar e aí às vezes vai atrasar o processo seu de cicatrização, no caso do metacarpo. No caso de outros tipos de fratura, dependendo do que for, já é orientar para o que você deve fazer, entendeu? Então espero que essas dicas facilitem e me mostrar um pouquinho para vocês de alternativas. Além de mexer no computador, tem o violão, para quem tem fratura de metacarpo, dependendo do que for. Dependendo da pestana, não recomendaria. Inicialmente, os 14 dias iniciais, não colocaria peso. Não faria o tanto de exercício que eu fiz também, que eu senti dor durante esse período. E tentar optar por coisas que venham facilitar a sua vida em relação ao trauma que você sofreu durante esse período. Certinho? Tô aí com perspectiva boa. Deus abençoe aí. Estamos voltando aí o mais rápido possível para o emprego, pro futebolzinho, que às vezes a pessoa fala assim, você não vai voltar pro futebol tão cedo, moço, já quero voltar a jogar bola. E é isso aí, cara. Vida que segue. Vamos que vamos. Com Deus.